Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil, 100% online, realizado pelo Futuro Brilhante e Direito Sem Formalismo. Eu sou o Diego Martins, mestre em Segurança Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA e assessor de juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém. Eu também sou o autor do Passo a Passo para Atendimento de Crimes Sexuais Cometidos contra Crianças e Adolescentes. Ele é distribuído gratuitamente na internet e pode ser baixado no site que está aparecendo aqui na tela. Eu também, graças a todo esse trabalho e o apoio dos voluntários do Futuro Brilhante, eu fui agraciado com a Comenda Paulo Frota de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e fui também premiado com o 3º lugar no Prêmio Patrícia Cioli de Direitos Humanos lá no Rio de Janeiro. Eu também já participei de diversos congressos nacionais e internacionais e aqui vale destacar uma apresentação de artigo científico que eu fiz no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, lá em Portugal. Atualmente, eu estou como coordenador geral do projeto Futuro Brilhante, que tem como objetivo disseminar informações para a prevenção da violência sexual infanto-juvenil e estimular a educação infantil de crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para você ter uma ideia do nosso trabalho, somente em 2019 nós atendemos a 810 crianças com o fornecimento de material escolar. Realizamos 48 ações para a distribuição de 15 mil unidades do Passo a Passo para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes e realizamos 22 palestras sobre esse tema. Hoje eu serei o seu anfitrião aqui do Congresso e nós temos um objetivo bem simples, que é de discutir estratégias para a prevenção de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Como você pôde ver, infelizmente, não existe mais local seguro. A realidade é que a maioria dos crimes sexuais, eles acontecem dentro da própria casa da vítima. Para mudar essa realidade, é muito importante a utilização da ciência, que nós possamos utilizar técnicas testadas e comprovadas para mudar essa realidade. Pensando nisso, eu desenvolvi uma metodologia que eu batizei de TCC em 90 dias. Nela, eu mostro todo o percurso do aluno de graduação que tem interesse em fazer seu TCC sobre crimes sexuais e esclareço dúvidas muito recorrentes, como escolha do tema, como evitar plágio, como utilizar o fichamento para escrever o texto do seu trabalho, entre outras coisas. Ao final da palestra, além de visitar o nosso site para fazer o download dos nossos materiais gratuitos e ver as fotos das ações que já realizamos, você terá uma oportunidade única de se tornar um padrinho ou uma madrinha e contribuir mensalmente para as nossas ações. Eu desejo a todos e a todas um excelente congresso. Olá, eu sou Cátula Pelissoli, eu sou psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e sou produtora de conteúdo do canal Proteja. Eu vou conversar aqui com você sobre as reações diante da revelação de abuso sexual, o que fazer e o que não fazer. E eu quero, para isso, que a gente possa construir essa conversa, né? E para fazer isso, então, eu vou trazer um pouco da minha experiência, tanto acadêmica quanto profissional, né? A respeito desse tema do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Então, o interesse por esse tema ele surgiu lá na graduação, né, ainda em psicologia, e eu iniciei um estágio, né, na graduação, onde eu fazia a coordenação de 2 grupos terapêuticos, um grupo de crianças, de meninos diagnosticados com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade
e outro grupo, um grupo de meninas vítimas de abuso sexual, tanto intrafamiliar quanto extrafamiliar. E com essa experiência de acompanhamento dos grupos dessas crianças e dos seus pais, né, a gente também fazia encontros com os pais dessas crianças, eu percebi, e as outras colegas também, enfim, que a adesão dos pais, dos meninos, das mães e dos pais dos meninos com déficit de atenção e hiperatividade era muito maior do que a adesão dos pais das meninas vítimas de abuso sexual. Para mim, essa circunstância foi muito instigante, porque eu imaginava, né, que as situações de abuso sexual eram muito mais graves que um diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. E que, por conta dessa gravidade, os pais iam buscar o serviço, iam buscar a orientação, né, nossa e dos nossos professores, enfim. Então isso não acontecia. Por quê? Porque os pais dos meninos com déficit de atenção e hiperatividade, eles se sentiam muito sobrecarregados, eles precisavam muito das nossas orientações, das nossas intervenções, enquanto os pais das meninas vítimas de abuso parece que desejavam evitar falar nesse assunto. Era um assunto, um tema muito doloroso e existiam muitas faltas, as pessoas faltavam muito a esses grupos. Isso então fez com que eu me interessasse em estudar mais essas famílias, né? E eu quis estudar a percepção das meninas vítimas de abuso sexual intrafamiliar sobre a sua família, como que elas viam e percebiam, né, as suas famílias, o que eu fiz então no meu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação da minha professora, doutora Débora Delaglio. Nós estudamos essas famílias e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse estudo ao longo dessa apresentação, né? Mais tarde eu fui fazer o doutorado e daí eu já tive um foco um pouco diferente e esse foco também surgiu da prática porque eu trabalhava na saúde pública à época, né? Eu sempre trabalhei na saúde pública, em consultório e ao mesmo tempo estudava, né? Fazia o mestrado e depois o doutorado. E surgiam nesse serviço de saúde pública demandas de avaliação que vinham da justiça. Isso também para mim foi uma demanda que me causou curiosidade, né? No sentido de poder estudar mais essas avaliações, como elas eram feitas. E por isso então eu estudei isso no meu doutorado. E agora eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul com vários temas, sendo um deles as situações de abuso sexual, né? E o fato de estar sempre atendendo crianças e adolescentes vítimas me ajudou, eu entendo dessa maneira, a observar as necessidades assim da sociedade com relação a esse tema. Então toda essa trajetória e essa experiência, né, que é acadêmica, profissional, fez com que eu percebesse que essa é, né, uma necessidade social de ter informações sobre esse tema, né? E é daí que surge então o canal Proteja. E nós fomos convidados para participar desse congresso justamente em função do canal Proteja, dos nossos vídeos que estão lá no YouTube. E a gente considera assim que essa é uma época com muita informação, não é? Nós temos muitas informações. Há um tempo atrás, as informações eram publicadas, disponibilizadas por alguns atores, né? Então eram os jornais impressos, as revistas, os canais de televisão. Então eram os jornalistas, os apresentadores que traziam as informações para a gente. E agora todas as pessoas publicam, escrevem, né? Quem quer faz isso, as pessoas gravam vídeos e todo tipo de informação é publicada. Então nós entendemos isso como tendo um lado bom, porque isso dá voz às pessoas, não é? Todas as pessoas que desejam se tornar públicas e tornar pública a sua opinião, elas podem fazer isso de uma maneira simples e fácil, não é? Ao mesmo tempo que é ruim, porque nós temos também muita desinformação, nós temos também as fake news. Então,
isso tudo, né, faz com que a gente perceba a necessidade de um veículo, né, de comunicação de informações confiáveis sobre a proteção à infância e adolescência, que é então o foco desse canal. E como é instigante, né, o fato de nós termos tanta informação e ao mesmo tempo tanta gente desinformada, porque muitas informações e muitas crenças erradas da sociedade, das pessoas, chegam até nós, né, através das famílias que nós atendemos, e a partir dessa desinformação, as pessoas muitas vezes reagem às revelações de abuso sexual, né? Ainda falando sobre essa ideia do canal, nós entendemos que temos muitos artigos científicos, né, muita literatura nesse sentido, tanto internacional como nacional, apesar de que, claro, nós precisamos de muito mais. Mas essa literatura, ela é técnica, ela é profissional e ela acaba se tornando inacessível ao grande público. Então, na verdade, são os pesquisadores falando para outros pesquisadores e profissionais da área. O canal surgiu dessa percepção, então, de que falta informação confiável e da necessidade de traduzir, de simplificar o que está nos artigos científicos, tá? Então, o canal busca atingir pais, familiares, profissionais que trabalham com crianças nas mais diversas áreas. A revelação do abuso sexual é um momento bastante difícil para a criança, porque ele envolve vários sentimentos negativos. E a culpabilização é um desses processos. A vítima de abuso sexual, ela se sente muitas vezes culpada pela violência que sofreu. Ela pensa que teve participação nos atos abusivos, pensa que algum comportamento dela desencadeou aquele abuso. Ela também pode pensar que permitiu, que deixou que isso acontecesse com ela. E quanto mais o tempo passa, ela pode pensar isso com mais intensidade, refletindo assim que não interrompeu, que não falou sobre o abuso antes. Então, tudo isso gera sentimentos negativos, como culpa, tristeza, raiva, né? Ainda que isso não faça o menor sentido, faz muito sentido para ela, né? A revelação envolve também um rompimento de vínculos, porque na maior parte das vezes o abuso sexual é intrafamiliar. A maior parte dos agressores é alguém conhecido da vítima. Então a revelação vai necessariamente desencadear uma crise. Na verdade, a crise já existia nessa família, mas estava latente, velada, e a revelação traz à tona tudo isso, muitas vezes o afastamento da família, muitas vezes a falta, né, de proximidade, de diálogo, de comunicação entre essas pessoas. A revelação também pode trazer uma perda de suporte financeiro para aquela família, né? Então, muitas vezes o abusador é o provedor da família e a vítima pode se sentir responsável pelas dificuldades que a família pode passar, pelo afastamento do agressor, do provedor, por sua prisão, enfim. Pode haver uma mudança no padrão de vida, na forma como a família sobrevive, busca seu sustento, e isso pode alimentar os sentimentos de culpa da criança, né? Então, a revelação pela criança é uma superação de todas essas dificuldades e ainda outras que a gente não pode mensurar, né? Que dependem das experiências de cada vítima, das particularidades dessas vivências. E a gente não pode esquecer, né, da relação que a criança tem com a pessoa para a qual ela decide contar. Essa relação é muito importante. A percepção da criança sobre essa pessoa, sobre o seu núcleo familiar, pode dificultar essa revelação. Por exemplo, a forma como esses familiares valorizam o que ela fala, se a escutam, se estão disponíveis, isso faz toda a diferença. No caso do abuso sexual, a vítima pode pensar que não vão acreditar nela, naquilo que ela fala. Então, uma relação prévia é muito importante e essa relação, o tipo de relação que se estabelece, que a família tem com ela, pode contribuir para ela se sentir mais confiante em falar ou menos confiante em falar, né? E é claro que a gente tem que lembrar também da relação
que a vítima tem com o agressor, com o abusador, né? Esse agressor geralmente constrói com a vítima um pacto de silêncio. Então ele pode usar barganhas, ameaças para evitar a revelação, né? Como dizer que vai matar alguém importante para a criança, ou dizer que ninguém vai acreditar nela, que vão dizer que ela é louca, né? Enfim, várias estratégias são utilizadas pelo abusador que buscam então amedrontar a vítima e dificultar esse processo de revelar a violência, mantendo aquele segredo. Então são muitas as forças, né, e os sentimentos que contribuem para que esse segredo permaneça ao longo do tempo. Então, muitas vezes as pessoas passam anos sem revelar e muitas pessoas passam a vida sem revelar que foram vítimas de abuso sexual. Eu vou dar um exemplo aqui de duas figuras públicas que revelaram ter sofrido abuso sexual na infância e somente fizeram essa revelação na vida adulta. Uma delas, a apresentadora Xuxa, né? Ela revelou que sofreu repetidos abusos durante a infância e disse que se sentia envergonhada, que não queria falar sobre o que aconteceu, né? E ela compartilhou também que se sentia culpada e se questionava sobre o próprio comportamento. Ela se questionava se a roupa que ela usava ou se ela fazia algo que chamasse a atenção desses agressores, né? E ela também falou que a mãe, né, estava sempre ocupada com os filhos, com a família e não reparou o que acontecia. Ela comentou no depoimento que ela deu para um programa de TV que a mãe não estava sempre ocupada com os filhos, que não reparou o que acontecia com ela e que ela era sempre muito falante. E depois que isso aconteceu, ela ficou mais quieta, mas ninguém observou isso, né? Porque justamente ela não tinha esse olhar singular, ela tinha que dividir a atenção, essa mãe tinha que dividir a atenção entre os vários filhos, e isso passou então despercebido. E o outro exemplo que a gente pode dar e que é bastante recente é do jornalista e humorista Marcelo Adnet, que revelou, né, também ter sofrido abuso sexual e expôs exatamente isso, a dificuldade de falar sobre o que aconteceu, as ameaças que sofreu. E para ele, o agressor dizia que ia matar o cachorro, né, dele. Então, na infância, ele decidiu não contar para os pais. Ele sentia, né, que queria poupar os pais, não queria que eles sentissem uma dor que não era deles. Foram essas as palavras que ele usou. Ele achava que os pais não eram culpados e não queria então compartilhar com os pais. Mas, no entanto, hoje ele colocou, né, que é importante falar sobre isso, né, e que após essa maturidade e essa aceitação, enfim, do que aconteceu, né, do seu passado, ele consegue falar sobre isso. E nas palavras dele, ele diz, né, que o não dito é o mal dito. Então, ele, com isso, mostra a importância, né, de falar, de que as pessoas que são vítimas de abuso sexual, elas falem sobre isso e denunciem a violência que sofrem, que sofreram. Então, como eu falei para vocês em relação ao meu estudo de mestrado, eu entrevistei meninas vítimas e apliquei alguns instrumentos que avaliavam algumas características das famílias, né? Então, um deles se chamava familiograma e o outro instrumento se chamava Family System Test, né? Esses instrumentos, eles avaliam o conflito, a afetividade, a coesão e a hierarquia nas famílias. Nós aplicamos esses instrumentos nas meninas vítimas, eram crianças e adolescentes, e nós percebemos, os resultados indicaram, então, um padrão de funcionamento instável nas famílias e desequilibrado, com baixo nível de afetividade, altos níveis de conflito, reduzida proximidade entre os membros da família e um alto poder hierárquico de uns membros sobre os outros. Essas características a gente pode imaginar, né, que uma família que é distante entre si, uma família que não apresenta uma afetividade entre esses membros, né, e que além disso
alguns têm um grande poder sobre os outros, né? Então a gente pode entender que essas características dificultam a revelação, elas impactam na maneira como essa vítima percebe aquilo que ela vai falar, né? As reações diante daquilo que ela vai falar. Então, todas essas famílias que funcionam dessa forma não propiciam uma proximidade suficiente de maneira que a vítima se sinta, né, à vontade e com abertura para conversar sobre o que aconteceu com ela. Falando ainda sobre esses obstáculos para a revelação, eu vou chamar a atenção também para uma questão de gênero, porque a literatura traz que os meninos podem ter dificuldade em revelar. E talvez até tenhamos uma maior subnotificação da violência contra eles. Por quê? Pelo receio de eles terem sua sexualidade questionada, de serem rotulados, chamados de bicha, etc. Né? Então, eles podem entender isso como uma dificuldade a mais, né, para revelação. E os pesquisadores, então, entendem que a revelação ela não acontece de uma hora para outra, mas que ela é um processo. E a primeira etapa desse processo foi chamada de pré-revelação, que é quando as vítimas fazem essa reflexão sobre as experiências que viveram, né, que elas compreendem então que aquilo que aconteceu com elas foi um abuso, né, elas sofreram um abuso sexual, elas fazem uma espécie de diálogo interno, elas conversam com elas mesmas. Então, depois disso, dessa reflexão, desse diálogo interno, é que elas passam para a revelação propriamente dita. E esse estágio, então, inclui a escolha do momento, do local e da pessoa para quem ela vai revelar. E nessa hora da revelação, há uma interação, uma troca entre a vítima e a pessoa de confiança. A vítima ela vai percebendo as reações dessas pessoas, vai interagindo com essa pessoa, né, e reagindo emocionalmente a tudo o que está acontecendo. Então, quando alguém, né, se mostra desesperado ao ouvir uma determinada história, isso vai ser percebido pela vítima, né, e ela vai reagir de alguma maneira a essa reação emocional do seu ouvinte. Né? Então, é uma interação, uma troca fluida dentro desse processo que é a revelação. E por fim, o terceiro momento é de quando ela percebe essas consequências do que ela falou. Né? Quando elas verificam a repercussão disso na família, na comunidade, as mudanças que foram desencadeadas na vida dela, na vida da família, né? E elas observam isso, então, é um momento pós-revelação. Então, essa revelação ela acontece quando a criança percebe que tem uma oportunidade de privacidade com uma pessoa de confiança. E as reações dessa pessoa são muito importantes. Na verdade, essas reações estão ligadas, inclusive, à minimização ou maximização de sintomas decorrentes da violência. Ou seja, a forma como se reage ao que a criança diz pode moderar, pode reduzir ou até mesmo amplificar o prejuízo da violência. Então, os pesquisadores que estudam as reações dos familiares que ouviram essas vítimas classificaram essas reações em apoiadoras e não apoiadoras. As apoiadoras, quando a pessoa demonstra uma compreensão, um acolhimento pelo que a criança está falando, né, um acolhimento desses sentimentos, um acolhimento do que ela fala, e não apoiadora, que é quando as pessoas reagem de forma agressiva e não demonstram nenhuma compreensão sobre o que está sendo dito. Né? A minha colega de mestrado, de doutorado, a Samara Santos, investigou as reações das mães, né, a essas revelações e classificou como positivas ou ambivalentes. Né? Então, positivas quando as mães acreditam no relato da filha e denunciam o abuso, conseguindo então prover a proteção, oferecer a proteção à criança e afastar ela daquele agressor. Ou ambivalente, né? A Samara encontrou isso, que elas também podem ser ambivalentes, essas mães, que é quando elas demonstram dúvidas sobre a veracidade daquilo que foi contado. Então, nem sempre as mães acreditam, né, no que as filhas, os filhos falam. E eu tenho um exemplo bem interessante que eu gosto de dar em aula, que aconteceu quando eu trabalhava num serviço de saúde pública e uma mãe procurou espontaneamente o atendimento. Nesse atendimento ela me disse que a menina havia feito um relato de abuso, mas que ela tinha dúvida,
né? Mas mesmo ela tendo dúvidas, ela veio buscar o serviço e queria buscar essa avaliação profissional para compreender melhor o que estava acontecendo. Então, tem mães que podem não acreditar no que a criança está dizendo, mas mesmo assim, elas fazem alguma coisa em relação a isso. E outras, claro, não vão acreditar e vão se omitir em proteger. E isso eu também aprendi com essa minha colega, Samara, que tem artigos falando sobre isso. Vocês devem procurar, falando sobre reações maternas diante da revelação. Que crença e atitude, né, credibilidade e atitude são duas coisas diferentes. Elas podem andar juntas ou podem não andar juntas. Né? Assim, eu vou explicar melhor. A credibilidade diz respeito ao fato de a mãe acreditar ou não acreditar na revelação da criança. E a atitude é o que ela faz ou não diante dessa revelação. Então, nós vamos ter mães que acreditam e agem diante disso, buscando a proteção, o que seria o mais esperado, o ideal. Mas tem mães que acreditam no relato e não têm essa atitude protetiva, né? Podem ter aí várias explicações para isso, mas as mães entendem que aquilo aconteceu e não fazem nada. Deixam a criança numa situação de risco e vulnerabilidade, geralmente, onde o abuso geralmente continua. E ainda nós temos as mães que não acreditam e nada fazem, justamente porque não acham que a criança que o que a criança está falando é verdade, né? E tem mães que não acreditam, como no exemplo que eu dei, mas buscam ajuda, tomam atitudes para avaliar melhor a situação. A gente poderia perguntar, mas por que uma mãe, um pai, outro familiar não acreditaria no filho ou na filha? Eu vou falar na mãe porque é uma das pessoas para quem as crianças mais contam, mais entendem que pode ser, mas entendem que ela pode ser uma pessoa de confiança e mais próxima dela e por isso escolhem a mãe. Mas entendam aqui que pode ser qualquer pessoa para quem a criança conte, não é? Então, muitos processos podem acontecer aí que podem interferir, como a própria história da mãe, características dessa mãe. Na pesquisa da minha colega, ela encontrou que 40% das mães com filhas vítimas também tinham sofrido violência sexual na própria infância. E muitas delas tinham sintomas depressivos importantes, né? E temos ainda as questões como dependência financeira em relação ao agressor, a dependência afetiva, né, de algumas mulheres, que é o mesmo que acontece nos casos de violência doméstica, que nós já conhecemos, e que essas mulheres ficam aí aprisionadas nessas relações. No entanto, um outro dado é de que as mães que obtêm apoio social e familiar, elas conseguem reagir e tomar atitudes protetivas. Então, os serviços de atendimento, os profissionais podem fazer uma grande diferença aí nessa questão. Nós percebemos então que as pessoas não sabem reagir à revelação de abuso sexual. Algumas nunca esperam que isso possa acontecer em suas famílias, como se fosse um problema assim distante delas ou raro, né? Outras pessoas têm crenças errôneas sobre a questão do abuso, como pensar que aquilo que a criança disse não é abuso, porque o sujeito só tentou abusar dela e não teve penetração, por exemplo. Então, desconsideram o que a criança diz, não valorizam. E outras se sentem desesperadas diante da revelação, não conseguem então oferecer um acolhimento para a vítima, uma continência, a segurança de que ela precisa, pois a pessoa adulta também se sente desamparada. Então, diante desse conhecimento, dessas percepções e experiências, nós decidimos desenvolver um material que pudesse contribuir na prática com essa questão de como reagir, o que fazer e o que não fazer, né? O Canal Proteja, então, desenvolveu esse material, que foi revisado tecnicamente pelo Dr. Carlos Asnar Blefari, foi submetido à revisão gramatical, foi diagramado pelo Canal Proteja e foi distribuído, está sendo distribuído pelo canal e pelos apoiadores. Nós tivemos 10 apoiadores que entraram conosco nesse projeto e eu vou convidar vocês a assistirem o nosso vídeo de lançamento dessa cartilha e já retornamos aqui. Você sabe o que fazer se uma criança lhe conta sobre algo ruim que lhe aconteceu? O estudo de Poletto, Koller e Delaglio entrevistou crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e encontrou que, em média, eles haviam vivenciado 22 eventos estressores em suas vidas. Geralmente, eles procuram alguém com quem tem vínculo e confiança para conversar sobre o que aconteceu. Se você é pai, mãe ou qualquer profissional que trabalha com crianças e adolescentes, esse vídeo é para você.
Nunca interrompa quando uma criança está falando sobre uma experiência negativa que ela tenha vivido. Escute atentamente. Permita que ela chore o quanto quiser e necessitar. Não tente conter o choro da criança e não peça que ela pare de chorar. Valide os sentimentos dela, demonstrando uma postura acolhedora e de compreensão sobre suas emoções. Seja empático. Não encha a criança de perguntas, apenas deixe que ela fale livremente. Não culpabilize a criança por uma violência que ela sofreu. Perguntar adequadamente é saber ouvir a história do outro e não contar como você imagina que foi, simplesmente buscando confirmações. Portanto, nunca inclua informações na sua pergunta. Quem deve contar a história é a pessoa que a viveu. Saiba tolerar se ela precisar silenciar. Coloque-se à disposição. Escute. A violência contra crianças e adolescentes atinge milhares de vítimas no Brasil e no mundo. As consequências ao longo da vida são as mais variadas e as vítimas podem apresentar prejuízos importantes no seu funcionamento geral, qualidade de vida, em vários aspectos como problemas emocionais, dificuldades cognitivas, sociais. Um manejo adequado pode fazer muita diferença. O material Proteção de Crianças e Adolescentes, uma cartilha para adultos, é de distribuição gratuita e traz orientações simples e acessíveis para auxiliar pais e profissionais de diferentes áreas que trabalham com crianças e adolescentes a manejar algumas situações difíceis. Essas orientações e outras informações importantes para a compreensão da violência e de como os adultos devem proceder para proteger as crianças você encontra na nossa cartilha. Você encontra este material para download com nossos apoiadores e no canal Proteja. Este vídeo teve o apoio de ASC, Bona e Canabarro, Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Expertise, INSEAP, Instituto Fortiori, Lumina, Jéssica Limberger, Caroline Arboiti e Vinculari. Então, como vocês viram, a cartilha apresenta conceitos, ela apresenta dados estatísticos sobre violência, dados que são importantes para a gente também corrigir essas crenças erradas de, por exemplo, isso é um fenômeno raro, né? Então a gente procura corrigir essas ideias através de informação confiável. A cartilha também fala do problema da subnotificação, né? Da importância da denúncia para que a gente possa conhecer um pouco mais a realidade, né, estatística desse problema, ainda que a gente saiba que ela jamais vai ser conhecida, né, o tamanho deste problema jamais seja conhecido. A cartilha também aborda a questão da prevenção do abuso sexual, justamente a partir de crenças errôneas, comuns na população, né, que interferem nesse processo de como melhor proteger as crianças. O material termina com dicas claras, dicas objetivas do que fazer e o que não fazer, dicas que servem assim para conselheiros tutelares, para psicólogos, para professores, pais, mães, familiares, enfim, todas as pessoas que se relacionam pessoal ou profissionalmente com crianças e adolescentes, né? Uma das coisas que nós vimos no vídeo e que a gente enfatiza na cartilha muito é a escuta. Então, o que é a escuta? A escuta não é encher a criança de perguntas, não é? Encher a criança de perguntas é mais uma maneira de expressar desespero, né? E descontrole. Então, escutar é ouvir a história do outro, ouvir a história da criança. E isso serve para nós todos, né? Para os profissionais, para os familiares. Por quê? Porque escutar também não é confirmar aquilo que eu imagino que tenha acontecido, não é? Muitas vezes nós profissionais temos uma experiência grande, né, com um número grande de vítimas, de atendidas, sejam para avaliação, seja para um atendimento de psicoterapia, enfim. E nós temos já um entendimento de que essas situações têm semelhanças. Sim, e elas têm semelhanças, nós sabemos, mas ao mesmo tempo que elas têm semelhanças, uma história com a outra, elas também têm as suas particularidades. E a gente vai ouvir a história a partir daquilo que é dito, não é? Então, escutar é ouvir a história que aquela criança tem para dizer que é singular.
Às vezes eu já escutei em alguns momentos, né, alguém dizendo assim, o que vai ajudar a criança a contar. E daí nesta ajuda para a criança, ela fala o que aquele profissional fala, o que ele imaginou que a criança viveu. Por que ele imaginou? Porque outra criança já contou para ele algo semelhante, algo parecido. Mas o que essa criança viveu pode não ser nada daquilo ali, pode ser outra história. Então, uma das primeiras coisas que a gente aborda e enfatiza muito na nossa cartilha é escutar, né? Mais do que falar. Nesse momento a gente precisa escutar e acolher, né? Acolher e validar essas emoções. Também o que é validar, né? Validar a emoção da criança é poder mostrar que compreende o que ela sente, né? Se colocar no lugar dela e permitir que ela sinta o que ela está sentindo. Se ela se sente triste, se ela se sente com raiva, ela pode se sentir assim e é esperado que ela se sinta assim. E se ela quiser chorar, ela pode chorar e deve chorar sem um controle, né, desse comportamento. Então, algumas pessoas dizem, para de chorar, não precisa chorar, né? E enquanto aquele momento é importante para a criança, para ela poder, então, expressar a sua emoção que muitas vezes foi contida por tanto tempo, né? Então, outra questão que a gente pontua, né, que é muito importante, é, ainda que a revelação traga sentimentos bem intensos para os adultos que escutam essa revelação, é importante ter um autocontrole, né? E eu sei que imagino que isso é difícil, especialmente para os familiares, mas a gente precisa entender a necessidade da criança naquele momento, né? E a necessidade da criança naquele momento é se sentir segura, confiante naquela pessoa e a pessoa transmitir para ela um contexto protetivo, continente, né, dessas emoções dela. E se o adulto também se desespera, ele não consegue oferecer essa segurança de que a criança precisa. Isso é muito importante, né? A outra coisa que é também muito importante, que nós abordamos nesse material, é a questão de não garantir sigilo para a criança, né? Nós não podemos, em nenhuma hipótese, garantir um sigilo para a criança, porque a criança, a gente precisa, né? Nós precisamos garantir proteção e não sigilo, e é o que ela precisa de proteção e não de sigilo, né? Então, conte para mim que eu não vou contar para ninguém. Não, conte para mim que eu vou fazer o possível para te proteger, né? Isso é muito diferente. E sim, a gente precisa relatar essas situações para outros profissionais que vão ajudar a proteger essa criança. Então, a gente pode transmitir dessa forma para ela, que nós precisamos compartilhar com quem vai nos ajudar a proteger essa criança, né? Então, se eu sou um professor, eu não vou dizer para ela que ela conte para mim que eu não vou contar para ninguém. Eu vou pedir que ela me conte, porque eu vou fazer o possível para protegê-la, né? Então, essa é uma mudança assim, de diálogo com a criança que é fundamental para a gente não romper com a confiança dela, porque o abuso sexual dentro da família, ele já é uma quebra de confiança, uma quebra de vínculo muito significativa, uma perda que a criança sofre dessa relação, não é, com esse pai, com esse tio, enfim, e que nós não vamos reproduzir a partir dessa quebra de confiança aqui, né, de garantir uma coisa que a gente não pode garantir. E por fim, é claro que a gente, na cartilha, né, incentiva a denúncia de qualquer situação de violência e de suspeita. Lembrando, né, a todos que não é necessário ter certezas para realizar uma denúncia de violência e que não é o papel do denunciante a investigação, não é? O papel é comunicar essa suspeita e outros órgãos e serviços têm um papel de investigação. Então, é muito importante, né, que a gente lembre a todos sobre a importância da denúncia.
Então, diante, né, dessa apresentação nossa, nós conversamos sobre as reações da família, características familiares, as reações diante da revelação, algumas questões sobre o que fazer e o que não fazer. A gente convida vocês para seguir o canal Proteja, né? O canal tem vídeos sobre destituição do poder familiar, tem vídeos sobre adoção, tem vídeos sobre abusos. Nós temos um vídeo que é bem visualizado sobre os 5 filmes que tratam sobre violência sexual, né? Nós também temos um vídeo bastante visualizado que é como não entrevistar uma criança. E nós convidamos vocês para seguir o nosso canal no YouTube e na descrição do nosso vídeo de apresentação da cartilha lá no canal no YouTube, nós temos o link onde vocês vão conseguir fazer um download dessa cartilha. E vocês podem compartilhar o link com aquelas pessoas que vocês acharem que vão se beneficiar, né, desse material, porque ele foi produzido pensando em acessar, né, a população geral, profissionais, familiares, como nós colocamos. Então ele está numa linguagem acessível, ele fala de coisas importantes para todos nós sabermos lidar com essas situações, né? Então nós vemos muitas coisas na internet, milhões de visualizações, né? Cada besteira que não compreendemos por que as pessoas veem tantas coisas assim. E sabemos que conteúdo mais sério não viraliza aqui no Brasil, né? Mas nós temos esperança de ser um canal forte e contamos com o apoio de cada um de vocês. Então se inscrevam lá no YouTube, acompanhem também nossas páginas no Facebook, Instagram, que lá fazemos posts bem bacanas também. Obrigada e até mais!